Capítulo 40. Isaías 40. Hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens baseada na verdade é um capítulo, da série de mensagens que nós temos pregado desde o início do ano sobre a fé reformada, o que é a fé reformada. Semana passada nós terminamos um mês de mensagens falando sobre justificação pela fé. E hoje nós vamos começar a falar sobre as doutrinas da graça, os chamados 5 pontos do calvinismo, ou para quem é mais familiarizado com a linguagem, a tulipe. E na verdade hoje eu vou fazer apenas uma introdução. O negócio vai começar a esquentar, como se diz por aí mesmo, semana que vem. Mas hoje eu quero falar sobre graça de Deus, sobre a importância, a relevância dessas doutrinas. Semana que vem nós vamos começar a ver como que essa controvérsia ao longo da história aconteceu. Vamos falar ali do Sínodo de Dort, das questões de um grupo chamado de remonstrância e por aí vai. E a gente vai caminhar vendo depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. E provavelmente a gente fique aí até outubro pregando sobre isso. Durante o mês de julho inteiro, todos os domingos à noite do mês de julho, eu vou pregar sobre Romanos 9. E é com grande expectativa que eu aguardo esses momentos, da gente poder falar sobre as doutrinas da graça. Isaías 40, a partir do verso 12, o profeta diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio?
Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Eterno, o Santo de Israel. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor, conduza-nos ao entendimento da Tua palavra. Dá-nos o privilégio de sermos abençoados por ela. Em nome de Jesus. Amém. O Deus revelado pelas Escrituras, Deus que a Bíblia mostra ao seu leitor, Ele é trino, onisciente, onipresente, onipotente e imutável. Trino, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, imutável. Não são poucos os salmos que revelam Deus como um ser majestoso. Não são poucos os salmos que falam de Deus como um ser grandioso. Não são poucos os textos da Bíblia, como esse de Isaías 40, que nos convida a pensar, ou que nos pergunta o seguinte: quem é semelhante ao Senhor? A quem podemos comparar o Senhor? Não existe outro ser cujo conhecimento e poder são ilimitados. Não há ninguém cuja vida é eterna e cujos caminhos não mudam, são sempre os mesmos. Não existe nenhum ser para quem as fronteiras do universo não são uma barreira. De fato, como descreveu o profeta Isaías, Deus, Ele é impressionantemente grande. O salmista vai dizer que pensar sobre Deus, ele diz, é maravilhoso demais para mim. Não posso atingir. Contudo, dizer que Deus é grande não é suficiente. Embora seja grandioso, Deus poderia ser imoral. Deus poderia ser amoral. Embora seja grandioso,
Deus poderia exercer o seu poder de forma cruel, de forma sádica. Poderia ser um Deus mau. Por isso que nós não podemos ficar apenas com a grandiosidade de Deus. Nós precisamos partir da grandiosidade de Deus e chegar até a sua bondade. Esse Deus cujo poder e cuja presença são ilimitáveis e cuja sabedoria e vontade são incomparáveis, Ele é em igual medida, diz a Bíblia, um Deus cheio de amor, um Deus longânimo, um Deus misericordioso, um Deus repleto de graça. A Bíblia nos diz que a bondade de Deus é a inclinação da sua natureza a promover o bem-estar e a felicidade das suas criaturas. Isso é a bondade de Deus. É a inclinação do seu ser, da sua natureza, que deseja promover a felicidade, o bem-estar dos seres criados. E a Bíblia diz que esse atributo da bondade divina, ele pode se manifestar no adiamento do julgamento penal, o que a Bíblia chama de longanimidade. Ou seja, Deus poderia exercer o juízo dele imediatamente e destruir todo mundo. Mas como Ele não exerce esse juízo imediatamente, Ele o prolonga, isso é resultado da bondade de Deus sendo manifesta, e isso nós chamamos de longanimidade. A bondade divina, ela também pode se manifestar na restauração de pessoas e de seres miseráveis, o que nós chamamos de misericórdia de Deus. Então a misericórdia, ela flui, assim como a longanimidade da bondade de Deus. Esse atributo da bondade divina também pode se manifestar em prol dos culpados, em prol daqueles que são indignos. E é aí então que nós nos deparamos com a graça de Deus. A graça do Senhor é a expressão da sua bondade, que livra o pecador do inferno. E é sobre isso que nós vamos estudar de forma bem detalhada a partir de hoje. Hoje nós vamos começar a falar sobre as doutrinas, as verdades relacionadas à graça de Deus. Existem muitas definições acerca do que é a graça de Deus. Talvez a mais famosa, ou uma das mais famosas, seja aquela que compara a graça com a misericórdia de Deus. E essa definição nos lembra que a graça, ela aparece quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Por outro lado, a misericórdia aparece quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Você merece o inferno, eu mereço o inferno, mas Deus não nos manda para lá. Isso é misericórdia. Nós não merecemos o céu, mas Deus nos envia para lá. Isso é graça. Outra definição de graça que surge da comparação com a misericórdia é aquela que diz que graça é a bondade de Deus para com os pecadores, enquanto que misericórdia é a bondade de Deus para com os sofredores. Também é diferente. Por causa dessas comparações ou desses paralelos da graça com a misericórdia de Deus, às vezes pode parecer
que a misericórdia, ela não é tão gratuita quanto a graça. Dá uma olhada aí, acho que eu não coloquei aí no esboço, então eu vou ler aqui para vocês. Existe um livro do John Piper chamado Graça Futura, onde ele diz o seguinte: quando mostramos misericórdia, parece que estamos respondendo à dor e sendo constrangidos por uma condição dolorosa externa a nós. A misericórdia não parece gratuita como o é a graça. A graça, por outro lado, contempla a feiura do pecado e, contrariando as expectativas, age com beneficência. Isso parece mais gratuito. A dor parece constranger a misericórdia, mas a culpa não parece constranger a graça. A graça parece mais gratuita. Não quero dizer que a misericórdia de Deus é, de fato, menos gratuita do que a sua graça, porque ninguém merece a misericórdia de Deus. E Deus não é obrigado a ser misericordioso para com qualquer das suas criaturas. O que quero dizer é que a gratuidade está bem mais próxima do significado da graça. Por definição, a graça ela é gratuita e irrestrita. Ela sequer tem o aparente constrangimento gerado pela naturalidade existente entre o sofrimento e a misericórdia. Se a graça de Deus é natural em resposta ao pecado, isto se deve inteiramente a algo assombroso em Deus, não ao poder que o pecado tem de constrangê-lo. Portanto, a graça para com os pecadores é o mais gratuito de todos os atos de Deus. Nós não merecemos nada. Deus graciosamente nos dá tudo. Mas de todas as manifestações da bondade, a graça, como ele vai dizer, é o mais gratuito de todos os atos de Deus. Então, gente, antes de entrar propriamente nas doutrinas da graça, eu queria levá-los a pensar hoje sobre o que a Bíblia fala sobre graça. Porque a graça de Deus na palavra de Deus, nas Escrituras, é um assunto muito vasto, multifacetado. Então, é importante que antes de estudarmos sobre as doutrinas da graça, analisemos algumas características relacionadas a essa graça especial de Deus. Porque quando nós chegarmos lá, por exemplo, na expiação limitada ou definida, e eu começar a falar aqui que Jesus não morreu por todos, se a gente não entender o que é graça, a gente começa a pular da cadeira, a gente começa a ficar inquieto. Quando nós formos falar sobre predestinação, se a gente não entender o que é graça, é difícil de engolir. Então, o que a Bíblia nos diz sobre graça? Primeiro, a Bíblia nos diz que graça pressupõe pecado e culpa. A graça ela só tem significado quando a humanidade ela é vista como caída, indigna de salvação e sujeita à ira eterna. Exatamente por terem perdido de vista
o nível de depravação, a profundidade da depravação humana, é que as pessoas valorizam tão pouco a graça de Deus. Por que as chamadas doutrinas da graça começam com a chamada depravação total? Porque se a gente não entender o nível de depravação do ser humano, a profundidade do mal que existe no coração humano, nós jamais vamos entender e valorizar a graça de Deus. Em Efésios 2, texto que lemos há pouco, o que torna a declaração de Paulo de que somos salvos pela graça tão importante é a sua declaração anterior, que diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. O que realça a palavra de Paulo de que pela graça somos salvos é o que Paulo vai dizer antes, quando ele diz que satisfazíamos as vontades da nossa carne, seguindo os desejos dela, os pensamentos terríveis que habitam em nós. O que valoriza a palavra de Paulo quando diz que pela graça sois salvos, e a declaração anterior dele quando ele diz que éramos por natureza merecedores da ira divina. Então lembre-se disso, graça pressupõe culpa e pecado. Segundo, a graça, ela contempla os pecadores como merecedores do mal. Muitas pessoas pensam, talvez você pense isso, talvez você conheça muitas pessoas que pensam acerca de si mesmas como neutras no que diz respeito à sua espiritualidade. É gente que diz assim: eu não sou o que eu deveria ser, mas eu também não sou o que eu poderia ser. Eu não sou um exemplo de gente pura, mas eu também não sou como aqueles outros lá. Eu tenho a minha moralidade, eu não mato, eu não fumo, não bebo, não adultero. Sabe aquela linguagem hipócrita, imoral da nossa sociedade, que posa de moral, mas é imoral? Mas não é isso que a Bíblia ensina. A humanidade caída e não redimida não deve ser vista como indefesa ou inocente. Ela deve ser tratada como hostil a Deus. Essa semana eu dialogava com uma pessoa sobre assuntos parecidos como esse. E a pessoa virou-se para mim e disse assim: mas e a pessoa que nunca teve acesso à Bíblia? O chamado mito do índio inocente. E o índio que vive lá no meio da mata, nunca teve acesso à Bíblia, ele é um inocente. Eu virei para ele e disse: leia Romanos 1, depois a gente conversa. Não existe essa história de gente inocente. A Bíblia diz que todas as pessoas nascem em delitos e pecados, são todos pecadores. Como nós vamos ver no decorrer das mensagens, aquela ideia tosca e tola de que criança é inocente, quando passada a idade da razão é que tem pecado. Isso não é bíblico, isso é católico romano. Uma coisa é não sermos justos o suficiente para alcançarmos o padrão estabelecido por Deus.
Outra coisa totalmente diferente é ser injusto e objeto da ira divina. E é aqui que a humanidade se encaixa. Não é que não merecemos a graça, nós merecemos o inferno. Paulo vai dizer em Romanos 5:10 que nós nascemos neste mundo como inimigos de Deus. Minha esposa está grávida, provavelmente ali indo para o 3º mês. Daqui a 6 meses vai nascer aquele bebezinho lindo, maravilhoso, cheio de pecado. Pecador, carente da graça de Deus, assim como um homem de 80 anos. Ou seja, o que a Bíblia nos ensina sobre graça? A graça contempla os pecadores como merecedores do mal. Se não tiver a intervenção divina, a graça de Deus, o que todo homem merece é o mal. É a condenação dos seus atos pecaminosos. Terceiro, a graça não é dependente do mérito ou demérito dos seus objetos. Ou seja, a graça, ela deixa de ser graça se Deus é obrigado a concedê-la diante do mérito humano. Não é mais graça. É a grande acusação que aquelas pessoas que estão iniciando o entendimento sobre as doutrinas da graça, sobre predestinação, eles dizem assim: mas isso é injustiça de Deus. Por que Ele salvou um, predestinou um e não salvou o outro? Porque o outro merecia? Se o outro merece, não é graça. A graça, ela deixa de ser graça se Deus é obrigado a concedê-la diante do mérito humano. Por isso que nós lemos no início o texto de Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso: não é por obras, não é pelo esforço, não é pela capacidade humana, para que ninguém se glorie diante de Deus, é simplesmente por graça. Olha o que esse camarada disse aí, olha aí no esboço: se Deus descobrir o menor grau de mérito no pecador, Ele será obrigado em estrita justiça a identificar e devidamente reconhecer isto. Por tal reconhecimento do mérito humano, Ele estaria cumprindo uma obrigação para com o pecador. E o cumprimento dessa obrigação para com o pecador seria o pagamento ou reconhecimento de uma dívida. Gente, para entender o que nós vamos expor aqui a partir de hoje, nos próximos meses, você precisa entender uma coisa: graça é gratuita. Graça não depende do mérito ou demérito dos seus objetos. Ninguém conquista a graça. Em quarto lugar, a graça não pode gerar uma dívida. O que eu quero dizer com isso? Ela jamais pode ser recompensada. Partindo do pressuposto de que a graça é um presente, nenhum trabalho deve ser realizado com o objetivo de reembolsar Deus pelo favor que Ele fez. Porque tem gente que pensa assim, né, que as nossas obras depois da salvação, elas são uma forma de
reembolsarmos Deus por tudo que Ele nos fez. Pagarmos a Deus o favor que Ele nos fez. Meus irmãos, a gente não